Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o nosso estudo, A Caminho do Lar, livrinho. Essa é a segunda parte do capítulo 1, a Gênese Planetária. Então nós paramos no vídeo anterior, naquela parte da formação da Terra. Então, nesse momento, a planeta e a Lua também estavam se formando. Então não existia o que a gente chama de crosta, o chão que a gente pisa, não existia. Não existia nem fogo, porque não existia atmosfera, não existia oxigênio. O fogo precisa de oxigênio. Então era uma massa, vamos comparar uma massa de bolo, uma massa de pizza, era uma massa. Porém, uma massa derretida, era uma coisa derretida, rocha derretida, lava, igual lava de vulcão, igual ferro que está sendo feito, está sendo derretido, vidro derretido, mais ou menos isso. Então era uma massa de matéria derretida. Era um calor imenso, temperatura imensa, 1000 graus Celsius, imagina. Imagina o próprio Sol, mas é diferente. Mas a temperatura é mais ou menos isso. De uma coisa derretida, mas sem fogo. Então imagina uma massa, uma bola de massa sendo moldada aos poucos. Tanto a Terra, o planeta, como a Lua. Igualmente também estava uma massa derretida. Então estavam se formando. Então essa é a situação que a gente parou no vídeo passado. Continuando, a solidificação da matéria. Na grande oficina, o planeta sendo construído, surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. Quer dizer, só existia aquela massa. Então não era bem a matéria que a gente conhece hoje, não existia nem mesmo chão, era uma massa. Então a partir desse ponto começa a diferenciação da matéria ponderável, quer dizer, começa a serem compostas as diferentes matérias que existem. Então os diferentes metais, os diferentes gases, os diferentes componentes da matéria. Aqui cita o hidrogênio, porque o hidrogênio é o composto mais simples que existe, é o átomo mais simples que tem. Então é a partir dele que vem tudo o restante. A partir do hidrogênio que vem os outros compostos que a gente conhece. Certo? Um comentário aqui, um parênteses. Nós somos poeira das estrelas. O que quer dizer isso? Tudo que existe no universo são compostos por átomos, os átomos que a gente conhece dos diferentes materiais, né? Então, ferro, alumínio, ouro, prata, carbono, hidrogênio, oxigênio, tudo isso são átomos, diferentes átomos, diferentes arranjos, então compõem o que a gente conhece. Tudo no universo é feito por esses átomos. De onde vêm esses átomos? Vem a partir do hidrogênio, que é o átomo mais simples, é o elemento mais simples que existe. Mas para ele se transformar nos outros, precisa de temperatura e pressão altíssimas. O único lugar que tem a capacidade de ter temperatura e pressão altíssimas, chegar a ponto de transformar isso, são as estrelas. Então tudo que existe veio de uma estrela. O Sol, por exemplo, ele transforma hidrogênio, através da temperatura e pressão, transforma em hélio. Essa transformação gera energia, é daí que vem a energia do Sol. Então assim também acontece com os outros diferentes elementos. Então à medida que vai acabando o hidrogênio, aí tem hélio, aí passa a transformar em outros. Vai se transformando, vão surgindo os diferentes materiais. Chega num ponto do fim da vida da estrela que ela não tem mais o que fazer, ela explode. Então esse material que foi composto, esses átomos que foram compostos na estrela, são espalhados pelo universo e vão compor
o que existe. Cometas, planetas, asteroides, outras estrelas. Então até mesmo nossos corpos vieram das estrelas. Então nós somos literalmente poeira das estrelas. Tudo que existe de matéria veio formado nas estrelas. Legal, né? Então nessa fase nós estávamos aqui, estava uma massa, uma bola de massa incandescente, temperatura altíssima, mas sem fogo, curiosamente sem fogo, porque ainda não existia o oxigênio, não estava organizado ainda. Então a partir desse momento começa a se organizar, a espiritualidade começa a mexer ali para organizar a matéria para chegar no ponto a programação era essa, nesse ponto era organizar a constituição da matéria do planeta. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se, com a leve formação da crosta solidificada. Quer dizer, aquela massa ali de coisa fervendo, aos poucos foi esfriando. À medida que ia se resfriando, então eram compostos os diferentes materiais. Então tudo que a gente conhece, nesse ponto é que foi começando a se organizar. E na época não existia chão. Se a gente pudesse ficar em pé nessa massa, a gente ia afundar. Não tinha chão, não tinha solidez. Era como se fosse uma geleia, uma gelatina. Então ia afundar, qualquer coisa ia afundar. Então nesse ponto, à medida que vai se firmando, vai se organizando os diferentes componentes, vai também sendo composto a crosta terrestre. A crosta terrestre compara com uma maçã ou com um ovo. Até hoje é assim. A casca é a crosta. Então, em proporção ao resto do planeta, ela é finíssima, muito fina. Parece que não, mas é extremamente fina. E abaixo da crosta ainda continua essa massa do início, essa massa incandescente, derretida, lava. Ela se movimenta lá dentro da crosta. Esse movimento é que provoca, é responsável por várias coisas, pela rotação do planeta, pelo magnetismo. É legal isso aí, mas é outro assunto, vamos deixar para lá. Então nesse ponto aqui de surgimento da crosta, é isso. É a formação do chão que a gente pisa. É o resfriamento, a solidificação. Então começa a se formar a crosta terrestre, o chão possível da gente pisar e não afundar. Tanto a Terra como a Lua também passando por isso. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo, quer dizer, foi o primeiro momento assim de que começou a ter uma certa diminuição de toda a energia imensa que estava tendo ali, de calor, temperatura, pressão, de tempestades elétricas, energia no próprio... Não é muito certo falar atmosfera, ar, mas ali em volta do planeta estava tendo descargas elétricas, raios, tudo, explosões, estava sendo organizado. Então nesse momento começa a ter uma paz no sentido de diminuir toda essa intensidade. Então aos poucos vai diminuindo, a crosta vai se formando, o chão do planeta vai se organizando. Formam-se os primeiros oceanos, quer dizer, já a água começa a ser composta. Então à medida que a temperatura ia baixando, a pressão ia baixando, a água ia sendo formada. Claro que não foi de uma hora para outra. Então tinha água, imediatamente já evaporava, que era o calor, era muito. Então a água era formada e já evaporava, formada e já evaporava. Mas com os milhões de anos no decorrer, chegou num ponto que ela começava a evaporar, mas não demorava muito.
já voltava na forma de umidificação ou de chuva mesmo. Aos poucos esse processo foi sendo mais demorado, então começou a acumular. Então ao longo de milhões de anos foram se formando oceanos, rios, lagoas nesse processo. Tudo dentro da organização da engenharia espiritual. Então lembrando, o objetivo desse livro é lembrar da espiritualidade, da função, da organização, do planejamento da espiritualidade, desde antes da gente pensar em existir. A gente nessa época nem ameba a gente era. Então, antes do planeta ser formado, a espiritualidade já tinha um plano, já tinha uma organização, já tinha uma programação. Então formam-se os primeiros oceanos, a água, a chamada origem da vida, a água, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. Pressão nesse sentido, temperatura muito grande, então a água começava a ser formada, já sofria a pressão de evaporar logo. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem, em todas as direções, a superfície do planeta. Quer dizer, a água começa a se formar, começa a se evaporar, começa a formar, constitui chuva. Então, à medida que ia sendo possível, o tempo ia passando, ia ficando mais constante isso, então vinham as tempestades, mas tempestades assim, que hoje a gente não tem nem noção. Essas tempestades que destroem tudo, na época sempre muito, muito, muito maiores. Era o chamado dilúvio, né? Tempestade de chover para valer. Mas era o início, estavam sendo compostos os oceanos por causa disso, acúmulo de água, chuva. Mas, sobre a Terra, o caos fica dominado como por encanto. Quer dizer, não é encanto. Organização, planejamento. Então, por tudo, tinha o magnetismo, tinha a organização da espiritualidade ali. Não, agora é assim. Não, agora vai fazer isso aqui, porque vai acontecer isso. Não, isso aqui vai até certo ponto. Então, no caso aqui, atmosfera, água, tudo, tempestades, tem um planejamento. Não, vai acontecer até certo ponto. Então, começou a ficar mais tranquilo, menos tumultuado. Não é uma palavra muito adequada, mas é se aproximar do inferno que era ali. Começou a ser mais pacífico o mundo. E outra coisa, na época não existia atmosfera, então não existia dia. Então, a semelhança da Lua hoje. Na Lua não tem atmosfera. Então lá não tem dia. Tem tem a luz solar, o sol bate lá, mas é uma constante noite. É como a luz da lua, da noite bate aqui, não é dia. Então na época a Terra também não tinha atmosfera, porque o dia, o céu azul, acontece por causa da atmosfera que a gente tem. Então o Sol ele é dividido, por assim dizer, na atmosfera, por isso que vem o céu azul, vem a claridade. Então na época a Terra era escura, ainda não tinha atmosfera, tinha o Sol, mas não era tudo meio umbralino, era tudo escuro. Sobre a Terra. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro da evolução de vida. Quer dizer, começa a se compor a atmosfera. Então, à medida que a atmosfera vai se formando, vai sendo construída, vai sendo construído também o dia. Então, o dia nasce com a atmosfera. É o que quer dizer, as paisagens aclaram-se. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Quer dizer, essa confusão é igual uma obra, então tem que mexer cimento, misturar o cal, misturar areia, jogar água, é aquela bagunça. Então essa fase da confusão dos elementos físicos é isso. Então era a fase
Vamos comparar o bolo. É a fase de misturar fermento, misturar farinha, misturar o leite, e bater, e agitar. É aquilo que fez a massa. Então, a partir dali, vem as mãos de Jesus dão um descanso. Descanso no sentido de que não era mais aquela fase bruta, que é aquela fase de construção pesada. Então, descanso nesse sentido. Então, agora continua o trabalho, Jesus está conosco até hoje, né? Mas uma fase mais pacífica, por assim dizer. Uma fase de organização da composição do planeta, da matéria em si. O divino escultor. Sim, ele, Jesus, havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com suas legiões de trabalhadores divinos, guarda-se legiões de trabalhadores. Lançou o escopro da sua misericórdia. Escopro é um tipo um formão, é um instrumento para talhar madeira, pedra, chama escopro, é um formão. Lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, guarda aí, exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáctico. Espectroscópios é um aparelho que divide, que enxerga dividindo a luz. Ele enxerga, você aponta para um lugar, ele tem uma medida de luzes. Tudo tem a sua medida de luz, tudo. Então, por exemplo, o ouro tem uma certa medida de luz, tanto vermelho, tanto azul, tanto verde, tanto assim. Mais ou menos isso, é uma régua de luz. Então, cada matéria, cada componente da matéria tem uma medida no espectroscópio, né, que está falando aqui. Então, desde essa época, já sabia, já era possível apontar um espectroscópio para um planeta, para uma estrela e ver a composição dela. Então, dá para saber que em Urano tem chuva de diamante. Por quê? Pelo espectroscópio dá para saber que lá tem diamante. Em Júpiter tem tal gás, certo? É o que quer dizer isso. E isso é no universo inteiro, é possível saber a composição com esse aparelho, espectroscópio. Então, eu chamo a atenção aqui de novo, espiritualidade. Jesus foi o responsável por comandar toda essa construção de nosso planeta. Sozinho? Não. Ele, responsável. Mas ele tinha toda uma espiritualidade, isso, lembrando, isso foi há 4 bilhões de anos atrás. Jesus tinha legiões de trabalhadores divinos, exércitos de trabalhadores devotados, quer dizer, antes do planeta ter vida, chamada vida aqui, a espiritualidade já estava tomando conta. Exércitos, legiões de trabalhadores perfeitos, ou quase perfeitos, mas já estavam trabalhando, já estavam operando, já estavam programando, já estavam cuidando de nós antes mesmo, bilhões de anos, antes de nós existirmos. Então, lembrando o principal objetivo desse estudo, desse livrinho, a espiritualidade toma conta de nós, a espiritualidade está em volta de nós, a espiritualidade programa o nosso futuro, a espiritualidade cuida de nós bilhões de anos antes de nós sequer existirmos. Organizou o cenário da vida.
criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Quer dizer, tudo ali estava sendo organizado, construído para a vida que estava ainda por começar a vir. Então não existia nada. Nessa época tinha acabado de ser formado a terra e a água. Então os diferentes minerais, diferentes componentes, os diferentes gases, a atmosfera, tudo ali é o básico. A estrutura tinha acabado de ser moldada, feita, construída. Então oceanos, água, rios, terra firme, a atmosfera. O próprio dia foi construído nessa etapa. Então vieram os detalhes. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Quer dizer, o homem, bilhões de anos antes, já estava sendo preparado para a vinda do homem nesse planeta, para o ser humano. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera. São regiões da atmosfera. Então a atmosfera se divide em altura. Então em determinada altura é a ionosfera, em determinada altura é a estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Então são regiões onde acontecem fenômenos. A gente não enxerga, mas ininterruptamente, 24 horas, estão ocorrendo processos, seja de filtração, seja de eletricidade, seja de limpeza, seja de energização. Está sempre funcionando. E edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude. Quer dizer, o ozônio é uma das principais barreiras para a luz solar, que a luz solar, se ela viesse pura, é uma radiação que esteriliza tudo. Não tem vida. Então o ozônio, ele é um gás, é um tipo de oxigênio mudado, que ele filtra a parte da luz solar que é destrutiva. Então essas usinas de ozônio são onde é produzido esse ozônio, ele se distribui ao longo da Terra, na atmosfera, e é responsável por filtrar parte da luz solar, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Quer dizer, por que na Lua não tem vida? Lá é um pedaço de rocha, por falta da atmosfera, por falta da filtração da luz solar direta. Então lá não tem nada, não tem nem micróbio, bactéria, porque a luz solar incide direto, não tem essa filtração. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem aos ciclos das atividades planetárias. Quer dizer, tudo que foi feito teve uma engenharia e dura até hoje, para que tudo funcionasse de forma a promover a vida, a permitir a vida. Então, nós temos a atmosfera, parece que não, mas nós temos, não lembro quantos quilos em cima do nosso corpo. Aí eu não lembro a pressão, mas são toneladas de pressão de ar. Então a atmosfera faz pressão sobre nós, tem um motivo. A água, os oceanos, se eles fossem 1 metro acima do nível do mar hoje, se fosse 1 metro acima do que é hoje, ia ter problema, não ia ter oxigênio suficiente, o mar ia absorver o oxigênio, não ia ter vida por causa que o mar ia absorver demais o oxigênio. Se fosse 1 metro abaixo, também não ia ter oxigênio, porque não ia conseguir produzir o oxigênio suficiente para manter a vida. Se a pressão atmosférica fosse um pouco menor do que é hoje, iam ter, não lembro
ia ter desequilíbrio, mas com relação a, acho que a maremotos, ia ter maremotos enormes. Não ia ter vida, porque eles iam simplesmente varrer a terra e assim por diante. Então tudo é engenharia, tudo é matemático, tudo é lógico, tudo é preciso, tudo foi construído para permitir a vida e incluindo o homem, a vida do homem encarnado nesse planeta. Isso bilhões de anos atrás. A espiritualidade tomando conta, responsável, programando, cumprindo. O verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Quer dizer, a ciência atual, a ciência do homem, né, não, em geral, né, alguns cientistas consideram sim a presença de Deus, de Jesus, não reconheceram, mas não deixam claro, né, que tudo isso tem a espiritualidade por trás, tem Jesus por trás, tem Deus por trás, tudo que for organizado. Só que eles reconhecem, mas substituem por natureza. Não, é a natureza. É Deus. É a espiritualidade. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Quer dizer, tudo é originário do amor de Deus, o amor de Jesus. O amor está em tudo. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, lembrando, ali estavam composto a terra, crosta terrestre, a água, mares, lagos, rios, a atmosfera. Então era bonito, mas era melancólico, não era muito charmoso, porque ainda não tinha vida. Não existia a vida animal, vegetal, era isso. Era bonito, mas faltava alguma coisa. Então daí essa beleza melancólica. Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento, quer dizer, aqueles exércitos, legiões de seres divinos para trabalharem nessa fase. Viu-se então descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas, que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Então daí nessa parte já vem uma outra parte da espiritualidade para dar início a organizar o início da vida, para começar a chamada vida no sentido orgânico, animais, vegetais. Então tudo estava pronto para esse início. Então vem os ajudantes de Cristo, as chamadas legiões e exércitos, que eu pedi para guardar isso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Quer dizer, foi composto nesse momento, a partir do amor de Jesus, a partir da participação dessa equipe que foi comentada aqui, começou a aparecer sobre a Terra, principalmente no fundo dos oceanos, um elemento diferente, como se fosse um óleo, como se fosse um azeite misturado com água, um elemento viscoso que chama aqui, é isso, uma base. Então esse elemento era o material de onde iam nascer, de onde iam ser compostos, formados, tudo que a gente entende como vida orgânica.
estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, esse elemento viscoso que comentou, que cobria toda a Terra, nascia no orbe o protoplasma. O que é protoplasma? A partir desse elemento viscoso foi composto esse chamado protoplasma, que seriam os primeiros formações não seria a vida propriamente dita, mas seria o que seria a estrutura, seria um boneco, assim, um boneco está ali, não tem vida, mas ele é composto do protoplasma, então é só pôr vida ali. Então imagina o nosso corpo sem espírito, está prontinho, bonito para funcionar, perfeito. Vem o espírito se associar ao corpo e dá vida para ele. Então no caso aqui, esse protoplasma seria, a partir desse elemento viscoso, vem o protoplasma, a partir do protoplasma é feito, ele é a estrutura para o espírito, para a vida em si. E com ele, lançado a Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. Então no decorrer dos bilhões de anos, vai surgir o homem, mas tudo começa nesse instante. Esse elemento viscoso, como se fosse não seria um adubo, seria um gel, um óleo, a partir dele que é composto o protoplasma, nesse instante que começa a vida. Começa menos que um micróbio, partículas mínimas, mas que tem um princípio espiritual ali, associado a esse protoplasma, começa a evolução da vida nesse instante, tanto para animais como para vegetais. Então começa aqui. Então tinha tudo o que precisava, crosta terrestre, água, esse elemento viscoso, a partir dele é composto esse protoplasma, isso aí a gente tem que pensar em micro, partículas mínimas. A vida começou desse jeito. Então esse protoplasma é moldado, essas partículas mínimas, e a espiritualidade proporciona uma parte de espiritualidade nesse protoplasma. Daí começa as partículas mínimas, aí começa a evolução da vida. É isso. Eu não sei se eu estou sendo confuso. Então esse grupo é um grupo de estudos. Então eu peço que comentem, que falem, perguntem, questionem, vamos conversar para não deixar dúvidas. Então, repetindo, espiritualidade sempre esteve presente, está presente, e nesse ponto aqui está organizando o que nós entendemos por mundo. O mundo começou, foi organizado, e daqui começa a vida orgânica, por assim dizer. Até o próximo vídeo e participem, quem tiver interesse, ponham suas dúvidas, vamos conversar. Fiquemos com Deus.